Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, meus irmãos espíritas, pedimos a Deus para que nos abençoe e nos guarde em sua paz. Estamos evocando os 150 anos de O Livro dos Médiuns. Obra monumental que Allan Kardec teve o cuidado de considerar e de escrever no seu frontispício, que é a continuação de O Livro dos Espíritos, e que corresponde ao espiritismo experimental. Nas suas duas partes e 36 capítulos, o Livro dos Médiuns é verdadeiramente um vade-mecum, um roteiro para todos aqueles que de alguma forma mantêm contatos com a faculdade mediúnica, seja como médiuns propriamente ditos, como doutrinadores, esclarecedores, aplicadores de passes, qualquer que seja a atividade do indivíduo junto à mediunidade, encontrará em O Livro dos Médiuns o roteiro imbatível que o auxiliará com sucesso na realização dos seus labores. Mas Allan Kardec tem a oportunidade de abrir o Livro dos Médiuns com uma pergunta notável que ele desenvolverá até chegar à conclusão final. Há espíritos. E ele partirá de uma proposta dialética, desenvolverá raciocínios tais, onde um sustenta o seguinte, e é sustentado pelo raciocínio anterior. É graças a essa dinâmica que chamamos a esse pensamento dialético. E dessa maneira Kardec nos vai fazer chegar as conclusões de que, se o espírito supera a morte do corpo, se continua a consciência viva, ativa, a atuar, a pensar, a querer, a amar, a odiar, por que é que não pode então se dirigir às outras criaturas, mesmo encarnadas, que tenham ficado na terra depois do seu passamento? É graças a esses raciocínios, muito bem desenvolvidos pelo codificador, que ele concluirá então quanto à existência dos espíritos. Mas quando Allan Kardec, de maneira filosófica, nos faz chegar a essa notável conclusão, a de que existem os espíritos, o mundo já contatava os espíritos desde a sua primordial realidade, desde os dias iniciais do planeta, quando o primeiro ser humano aqui chegou. Desde que a primeira criatura renasceu na terra, ou nasceu aqui, terá deixado, por certo, no mundo invisível, seus anjos guardiães, as entidades que investiram nessa vinda, nessa encarnação, e que por diversas razões desejavam continuar a manter contatos com seus tutelados, chegados ao mundo, a fim de ajudá-los a caminhar, a atravessar essa rota tão complexa como é a rota da existência terrestre. Desde que o mundo é mundo, então, se vê abraços com a presença dos espíritos
E por mais que nós busquemos, através dos estudos antropológicos, descobrir um grupo social, uma tribo, que não considere a existência dos espíritos, jamais o encontramos. São variados os sociólogos e antropólogos que têm buscado estudar essa realidade da presença dos espíritos nas primeiras sociedades do mundo, quanto nas mais primitivas sociedades da Terra. Eles todos chegam à conclusão de que acham variados grupos étnicos, variadas tribos, onde não existe a ideia de Deus, onde não se cogita de um Deus, mas em todas elas cogita-se da existência dos espíritos. Em todas elas existem diálogos com os espíritos. Antes da criatura aceitar a existência de Deus, ela admitiu a imortalidade do ser, a existência dos espíritos, e isso constatado pela ciência antropológica, pelas vozes dos mais respeitáveis dos seus representantes. É desse modo, então, que encontraremos os notáveis pensadores da antropologia, dentre os quais o grande etnólogo, antropólogo Max Freedom Long, que realizando estudos notáveis entre os povos primitivos da Polinésia, as tribos Kauna, naturalmente chegaria à conclusão de que eles não apenas conheciam a realidade do espírito, como também mantinham contatos mediúnicos com eles. A partir dos estudos de Max Freedom Long, chegamos então a perceber que nunca faltou na Terra a crença na existência dos seres espirituais. E dessa forma, então, viajando de povo a povo, analisando a cultura dos mais variados grupos sociais, encontraremos o seu relacionamento com os espíritos, a tal ponto que a mentalidade popular de todas as épocas tratou de criar aquilo que passamos a chamar de mitologia. O culto do mito, a crença nos mitos, que sempre representavam os fenômenos da natureza, foram responsáveis pela materialização da ideia do espírito entre os seres do mundo. Para onde nos voltamos, os seres espirituais travavam contato com os encarnados na Terra, transformados em mitos, representando divindades, deidades, deuses, porque no passado longínquo do mundo, quando se referia a alguém à realidade espiritual, referia-se como sendo um Deus. Deuses com D minúscula, não era um concorrente do Criador do universo. Deuses com D minúscula representava o ser ou os seres espirituais. Não foi por outra razão que o homem de Nazaré, conforme as anotações do evangelista João, no seu capítulo 10, versículo 34, nos faz a célebre pergunta: já não tendes ouvido que vós sois deuses? E então tudo quanto eu faço, vós podereis fazê-lo. Somos deuses, com D minúscula. Somos espíritos, e todas as coisas que o Cristo já fazia, dada a sua evolução, alcançada a época, ele projetava tudo isso em nós para o futuro. Tudo quanto agora eu faço, vós podereis fazer. Então, passamos a lidar com os mitos, porque os mitos
se identificavam conosco ou nós nos identificávamos com eles. É por isso que encontramos deuses das florestas, dos mares, dos ares. Encontramos deuses das montanhas, das pedras. Encontramos deuses dos vegetais, dos cereais. Encontramos deuses das cascatas, do mar aberto, dos regatos, dos rios. Encontramos deuses da mentira, deuses da verdade, deuses da prostituição, deuses da guerra. Todos os fatos da existência humana estão representados na mitologia pela presença dos deuses. Isso significa afirmarmos que para todas as nossas realizações existem sempre entidades vinculadas a elas, influenciando-nos ao respeito delas. E desse modo, então, há deuses envolvidos em todas as nossas ações humanas. Mais adiante, Allan Kardec irá demonstrá-lo ao perguntar aos espíritos se interferem os espíritos em nossos pensamentos e atos. E a resposta notável: eles interferem a tal ponto que comumente são eles que vos dirigem, porque não existe uma única dimensão da vida planetária em que não exista a influenciação, a participação dos deuses, dos espíritos. E encontramos na mitologia os deuses dos oradores, os deuses dos comerciantes, os deuses das donas de casa, os deuses lares, das famílias, em todas as sociedades. Esses deuses recebiam nomes específicos regionais, mas todos eles mantendo uma identidade de propósitos, de atividades, porque os espíritos sempre estiveram envolvidos na vida dos encarnados, porque eles também são, como nós, filhos de Deus, e nós somos, como eles, seres espirituais. É muito comum que nós, desde cedo, aprendamos em nossas famílias a chamar os espíritos de almas do outro mundo. E passamos a temê-las, como se elas, não sendo deste mundo, nos pudessem impor determinados problemas, nos causar determinados conflitos, nos impor medos. No entanto, a realidade é bem diversa. Não são os desencarnados que são almas do outro mundo. Somos nós, as almas do outro mundo. Porque, afinal de contas, aprendemos com a codificação do Espiritismo que o mundo veraz, o mundo verdadeiro, é o mundo normal primitivo. E o mundo normal primitivo é o mundo dos espíritos. E o chamamos de normal primitivo, não porque ele seja normal atrasado, é primitivo de primeiro, é primitivo de inicial. Então, o mundo normal inicial, o primeiro mundo normal, é o mundo para nós invisível. É o mundo dos espíritos. Então, nós que estamos amarrados a um corpo carnal, atrelados a um escafandro celular, nós é que passamos a ser as almas do outro mundo. Se não, vejamos, quando estamos fora do corpo, desencarnados ou não, podemos nos deslocar com a velocidade do pensamento. Disse-nos Jesus: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, o vosso íntimo. No estado de espírito, pensamos em determinado lugar, e lá estamos nós. Pensamos em determinada pessoa, e já estamos junto dela. Mas quando encarnados, a coisa muda de figura. Eu penso no lugar, e só por telefone, por carta, ou pela empresa aérea, eu posso chegar lá.
E isso demora dias, meses, dependendo da distância e da localização. Quando no estado de espírito, estado desencarnado ou de desprendimento, nós pensamos numa melodia, ela se faz ouvir ao nosso redor. O nosso pensamento aciona a musicalidade que está no fluido cósmico universal. Mas quando estamos encarnados, nem pensar. Temos mesmo que comprar o CD, o DVD, o disco, o MP3, se quisermos ouvir determinada melodia. Quando estamos fora do corpo, desencarnados, pensamos em alguma coisa qualquer, e essa coisa se forja, porque o pensamento e a vontade correspondem aos nossos instrumentos de construção no mundo espiritual. Mas aqui na Terra, no momento em que eu penso numa sala de jantar para minha casa ou meu apartamento, eu tenho que me danar de trabalhar para poder comprá-la, ou comprar a prestação e passar longos meses pagando. Porque se eu chegar no centro da sala vazia e me concentrar, eu vou morrer concentrado, porque a sala não vai aparecer. Então, começamos a nos dar conta de que não somos nós propriamente os que estamos vivos. Vivos estão esses aos quais chamamos de almas do outro mundo. Se nós quisermos falar com alguém que neste exato momento esteja no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, na Bahia ou no Amazonas, se eu gritar, perco a voz e ninguém me escuta na próxima esquina. Eu preciso do telefone. Eu preciso de um aparelho que me permita falar com quem está tão distante geograficamente, fisicamente. Mas se eu estou em espírito, eu me projeto pela minha faculdade da ubiquidade. E se eu penso lá, eu não preciso sair daqui para que alguém me registre lá. Como o sol, que sem sair da sua posição, ilumina todo o hemisfério do planeta, sem nenhum esforço a mais. Daí, quando começamos a pensar quem é que está morto, vamos ter muita dificuldade em dizer que são eles. Porque nós estamos abafados por este corpo carnal, por esse abajur, por esse quebra-luz, que é o nosso corpo físico. E se nós quisermos caminhar durante muito tempo, ao largo de muitos quilômetros, daqui a pouco teremos que parar, para descansar, para comer, para beber, porque o corpo se nos exigirá. Mas se estivermos na condição de espíritos, não temos nenhuma dessas necessidades, porque retiramos do prana, do fluido cósmico, os elementos psíquicos de que necessitamos, quando ainda somos espíritos medianos ou atrasados. Então, não somos nós propriamente os vivos, ainda que isso nos custe ao entendimento. Afirmamos no nosso movimento espírita, na condição de espíritas que somos, afirmamos que os espíritos estão entre nós, em toda parte. Chegamos a dizer e garantimos que aqui, por exemplo, há um número maior de espíritos desencarnados do que de encarnados. Ninguém discute isso, ninguém duvida disto. Nós o aceitamos pela lógica. No entanto, também no Espiritismo nós afirmamos que os desencarnados estão no mundo dos espíritos. E nós estamos na Terra. Mas
Analisemos. Se afirmamos que eles estão aqui entre nós, de duas uma. Ou eles, de fato, não estão mortos, ou nós já morremos e não sabemos. Porque estamos ocupando o mesmo espaço, não o mesmo lugar no espaço, mas estamos ocupando o mesmo espaço. Eles estão aqui e nós também estamos aqui. E eles não esbarram em nós para que nos incomodem. Mesmo que esbarrem em nós, o máximo que alguém sentirá, se tiver essa sensibilidade, será um arrepio, uma sensação de algo que se lhe passou. Porque os desencarnados vibram numa outra frequência vibratória, mais alta do que a frequência em que vibra o nosso corpo físico. Muito mais alta. É por causa disso que nós só enxergamos aqueles que estão vibrando também no corpo físico. Os que saem do corpo físico, ainda que atrasados, eles têm uma frequência mais alta, porque já não dispõem desse escafandro biológico que somos compelidos a usar. De modo que se eles estão aqui e nós também estamos aqui, nós e eles estamos no mundo espiritual. Porque esse é o mundo normal, primitivo. E tem alguns compartimentos, alguns setores desse mundo espiritual, que os superiores espirituais adensaram a energia, diminuíram a frequência vibratória, para que essa energia se adensasse. Como nós retiramos energia da água e a convertemos em vapor d'água. Retiramos energia do vapor d'água e convertemos-la em gelo. Mas é o mesmo produto, em 3 estados físicos diferentes. Então, o notável Albert Einstein, no século XX, logo no começo, descobriu que a matéria não é outra coisa senão energia congelada. E que a energia não é outra coisa senão a matéria rarefeita, quintessenciada. Do mesmo modo que tomamos o vapor e o convertemos em pedra de gelo, tomamos a pedra de gelo e convertemos-la em vapor invisível. Sabemos que ele está na atmosfera, vapor d'água, mas nós o respiramos tranquilamente e nenhum de nós morre afogado. Daí, os espíritos e a matéria também corresponde a algo assim. A energia do mundo invisível está num alto estado de vibração. Por isso, não a registramos com os nossos sentidos físicos. E a matéria de que nos revestimos é a energia cósmica, adensada, congelada, diminuídas as vibrações, diminuída a frequência vibratória. Desse modo, então, começamos a compreender um pouco mais que todos nós nos achamos em verdade no mundo dos espíritos. Somos espíritos. Deus não criaria um outro universo para os corporais, diferente do universo dos desincorporados, ou incorpóreos, como chama Allan Kardec. Com isso, existem mundos materiais, mundos físicos, mundos densos, porque nós precisamos desse mundo para realizar as nossas experiências relativas ao aprendizado do mundo invisível. Da mesma forma que na Terra um profissional faz um curso teórico e depois tem a necessidade de fazer um estágio, de tornar-se um trainee numa empresa
para desenvolver o aprendizado teórico, em termos espirituais também. Os espíritos dizem a Kardec que os mundos físicos, os mundos materiais, poderiam não existir se não fosse a nossa necessidade de treinar, de realizar fisicamente o que aprendemos no mundo parafísico. E é daí que aprendemos coisas no além, reencarnamos para operacionalizá-las aqui, para concretizá-las aqui, tornar concreta aquela coisa que está no nosso mundo subjetivo de espíritos. É por isso que reencarnam-se periodicamente espíritos que vêm desenvolver as ciências, as artes, a tecnologia. Eles trazem as coisas que aprenderam no além, para que, em chegando à Terra, consigam facilitar a vida na Terra, a vida de todos nós. É desse modo que periodicamente ficamos estupefatos ao encontrarmos inventos, descobertas que mudam completamente a vida na Terra. E imaginemos o que era a nossa vida social no planeta antes de que a criatura humana, o cientista humano, descobrisse a eletricidade e conseguisse isolá-la e convertê-la em utilidade. A história nos conta que tudo era na base das tochas, das velas acesas. Imaginemos uma festa no palácio, em nossa casa, e todo mundo com a roupinha limpa. E lá pela metade da festa ninguém suportava chegar perto um do outro. Pelo odor de fuligem, pelo odor de matéria queimada, que naturalmente se evolava daquelas tochas presas às paredes, daquelas velas nos candelabros. Até que no século XIX para XX, Thomas Alva Edison realiza os estudos notáveis que culminariam com a invenção da lâmpada de filamento. E hoje a gente não sabe o que é viver sem a lâmpada de filamento. Imaginemos os tempos heróicos do passado, quando a dona de casa não podia preservar as coisas da putrefação. Entre os povos árabes, descobriu-se que para conservar os alimentos se deveria mergulhá-los em mel de abelha. E até hoje o árabe é apaixonado com mel de abelha, que era usado como conservante para as carnes, para as frutas, para tudo que se desejasse conservar. Enquanto os judeus usavam sal. Por isso é que Cristo nos disse: vós sois o sal da terra. Porque onde existe o sal, existirão as suas funções. E o sal tanto existe para destacar o sabor das coisas, quanto existe para preservar da putrefação as coisas. Então nós percebemos que houve uma época em que era o sal, e tinha que ser bastante, ou era o mel, que tinha que ser bastante, para preservar as coisas. Ou então, fazer-se e comer-se, ou deixar que tudo ficasse ao léu para a putrefação. Ainda as nossas avós deixavam no sereno, guardavam os pedaços de carne mergulhados na gordura da própria carne. Ainda conseguimos conhecer uma série de espetáculos da conservação doméstica, até que alguém conseguiu descobrir a convecção dos gases e inventar o refrigerador, a geladeira, o freezer. E hoje a gente não sabe o que fazer sem uma geladeira em casa.
a vida foi ficando mais fácil. Os missionários foram trazendo para a terra, na medida do nosso merecimento, as invenções, as descobertas. Descobrem-se as leis da natureza e com elas se inventam materiais por meio da tecnologia. Hoje nós não imaginamos o que é viver sem um fogão a gás ou elétrico, mas nos recordamos do tempo em que se cozinhava na lenha, nas achas de pedra com lenha dentro, nos fogões de pedra, de tijolos com lenha dentro. E hoje nem pensar. Nas nossas casas limpas, apartamentos limpos, quando temos um fogão a lenha, ele é todo fechado, vedado, bonito. É um charme que a gente nem usa para mostrar às visitas como a vida foi mudando. O que a gente aprende lá, traz para fazer aqui. Durante quanto tempo os bebês que eram gestados, atravessados, sentados dentro de sua mãe, tinham por destino a morte, porque os médicos não tinham como tirá-los, porque não estavam encaixados na pelvis, na região para o nascimento. Então os bebês tinham que ser esquartejados, recortados, para que se lhe retirassem os pedaços da intimidade da mulher, que fatalmente morria, ou ficava gravemente lesionada por essa cirurgia brutal, até que aparece na terra a cesariana. Essa mesma que hoje a mulherada abusa, mas que chegou nas mãos de Deus para a terra, a fim de livrar a mulher desse pesadelo. Hoje, o nosso bebê poder estar sentado, deitado, atravessado, dançando rumba, porque ele nasce de qualquer jeito, graças a um corte pequeno que o médico faz e desenrola o cordão umbilical e retira sentado e retira deitado, do jeito que o bebê quiser ficar. A medicina garante que ele vai nascer em boas condições. Tudo que a terra vai merecendo, o mundo espiritual vai deixando que seus missionários cheguem e realizem o seu mistério. Hoje, nós não imaginamos o que é viver sem um cafezinho. Sentimos o cheiro e vamos atrás. Mas quando nós olhamos o cafezal, quem é que podia imaginar que aquele fruto verde, na galhagem, que depois fica vermelho, e tem uma películazinha adocicada, mas a semente é horrorosa de sabor, se a mastigamos verde. Quem foi que teve a ideia de secá-la, de torrá-la, de pilá-la, e de colocar água quente nela, e fazer uma infusão? Quando olhávamos aquela rubiácea, como é que a gente ia ter a ideia de que daquelas frutinhas nós obteríamos esse líquido saboroso, reconfortante, negro, que não tem nada a ver com aquela frutinha? A inspiração divina, os missionários que vieram para nos ensinar na terra, naqueles períodos mais longínquos, aquilo que se come, aquilo que não se come, aquilo que é venenoso, aquilo que não é. Os feiticeiros das tribos, os magos das tribos, os pajés, eles recebiam a inspiração ou a informação dos seus ancestrais e passavam para a tribo. Todos aqueles que desobedeceram morreram, porque comiam ou bebiam venenos. No entanto, o mundo espiritual, sempre entrosado à vida das sociedades humanas. E nós ainda mantemos essa ideia tola, ingênua, de ter medo dos espíritos. Como se houvesse algum lugar em que pudéssemos estar
sem a presença deles. Onde quer que estejamos, haverá espíritos. Não há maneira de não haver, porque a população dos desencarnados é muitas vezes maior do que a população nossa dos encarnados. Uma amiga de minha casa espírita me disse um dia: Raul, eu morro de medo de orar com a luz apagada. E eu lhe perguntei qual é a razão. Medo de espíritos, Raul. Eu tenho a impressão que se eu apagar a luz, o quarto se encherá de espíritos. E eu lhe disse exatamente o contrário. Porque no além há muitos espíritos medrosos como você. Na hora que você apaga a luz, eles correm de medo do escuro como você tem. Quando você acende a luz, seu quarto se enche de almas medrosas. E ela me disse: é verdade? Eu digo: é verdade. Se você acende a luz, aí é que vem os medrosos todos. Aqueles que tinham medo da escuridão. E o que eu faço agora para rezar? Eu digo: é um problema seu. Você que tem medo? E passaram-se os meses até que eu a encontrei no centro. E perguntei: e aí? Está rezando ou parou de rezar? Ela disse: eu estou rezando, mas eu comprei uma daquelas lâmpadazinhas de quarto de bebê. E aí não fica nem aceso e nem escuro. E eu acho que os espíritos ficam todos à porta, sem coragem de entrar, sem vontade de sair, eles devem ficar à porta. Eu digo: aprenda a ter juízo. Nada de ter medo de espíritos. Chegava do centro espírita numa noite, e desci do táxi, atravessava para minha casa, para o meu prédio, e encontrei na calçada, numa noite deserta, chuvosa, um colega da universidade, um doutor, desses bem materialistas, graças a Deus. E ele com o cachorrinho na mão. Eu percebi pelo gestual dele que ele não estava na rua por causa do cão. E perguntei-lhe, depois que ele me viu, nos saudamos, eu lhe perguntei: o que está fazendo na rua uma hora dessa? 11 e tal da noite. E ele me disse: Raul, a minha mulher ainda não chegou da faculdade. A esposa é professora. A minha filha não chegou da faculdade. A filha faz curso noturno na faculdade. Então eu não vou ficar em casa sozinho. Eu disse: por que razão? Fingi que eu não entendia. Por que motivo? Ele olhou para um lado, olhou para outro, olhou para o cachorrinho. Até o cachorro devia estar rindo dele. E me disse: Raul, não leva a mal não, mas esse negócio de espírito não é comigo. Eu morro de medo. Eu digo: mas então por que você veio para a rua? Porque lá no meu apartamento deve estar assim de espíritos. Eu disse: aqui na rua muito mais. Não diga, Raul. Digo. Porque no seu apartamento só estarão os espíritos que têm afinidade com você, com sua família. Mas aqui na rua tem os vagabundos, os marginais do mundo espiritual, aqueles que pregam peças nas pessoas, aqueles que inventam assaltos para as pessoas medrosas. É verdade? Eu digo: é verdade. E os olhos dele se nublaram de lágrimas, de medo. E ele me disse, segurando o cachorro, quase enforcá-lo: então eu vou voltar para casa. Eu digo: volte. Pelo menos os espíritos de lá já são seus conhecidos. E ele, com passos vagarosos, seguiu para a sua casa. Mas recebi uma visita em nossa casa espírita. Depois da palestra, quando eu atendo as pessoas, chegou-se-me uma senhora, devia ter aí seus 50 e poucos anos. E depois de me saudar, me disse: meu irmão, eu vim aqui para ver se o senhor pode me ajudar. Eu digo: qual é o problema? Meu marido não sabe? Eu digo: não sei. Não, professor, quer dizer, é que meu marido morreu. Eu digo: e sim, e qual é o problema? Não, professor, é que ele morreu, mas ele está aparecendo lá em casa. Eu digo: minha senhora, se a senhora está dizendo que seu marido morreu e está aparecendo em sua casa, é porque ele não morreu. Se ele tivesse morrido, ele não apareceria em lugar nenhum.
Já fui deixando minhoquinha na cabeça dela para ela pensar. Não, professor, quer dizer, eu vim aqui porque meu marido está aparecendo, eu queria que o senhor tirasse ele lá de casa. Eu digo, minha senhora, mas a senhora não ama o seu marido? Quando ele era vivo, sim. Eu digo, então a senhora amava o corpo do seu marido? Porque o seu marido não era o corpo. Era essa alma que está aparecendo lá. Ele é que a amava. Ele é que cuidava da senhora. Usando o corpo. Ah, eu não sei, professor. Eu queria que o senhor tirasse ele de lá. E ela foi ficando nervosa. Eu digo, eu tenho que ajudar essa criatura. Mas como é que eu vou ajudar? E pedi a Jesus uma inspiração. E a inspiração me veio. Eu voltei-me para ela. Ofereci-lhe água. E perguntei assim, minha senhora, quem foi que comprou a casa? Foi meu marido. Quem foi que pagou a casa? Foi meu marido. Então, minha senhora, a casa é dele, a senhora é que tem que sair. Ela me olhou. É, professor, é. Senão ele pode despejá-la na justiça. E ela rodou a bolsa em torno do dedo, assim, e me disse, então, professor, deixa ele lá. Na hora de perder a casa, ela perdeu o medo. Mas é muita gente que me pergunta coisas correlatas. O senhor acha que eu posso rezar por minha mãe dentro de casa? Digo, a senhora quer rezar por sua mãe onde? Não, mas disse a gente rezar pelo morto dentro de casa, a gente atrai. Mas qual o problema da senhora atrair a sua mãe? A senhora não amava a sua mãe? Sim, mas ela já morreu. Eu digo, não. Se ela tivesse de fato morrido, a senhora não a atrairia. O que morre, acaba. A sua mãe desencarnou. Saiu do corpo, mas não deixou a vida. Saiu do corpo físico, mas continua a viver. Os nossos mortos vivem. O fato é que temos sido, ao longo das idades, uns religiosos por demais materialistas. Nós acreditamos que o nosso ente querido seja o corpo físico. Não temos a dimensão de que quem nos acarinha, quem nos beija, nos abraça, é o ser espiritual, usando o corpo do qual está vestido. Mas quando ele perder esse corpo, continuará a ter os mesmos gestos de carinho. E aí nós passaremos a ter medo, porque acreditávamos que o nosso ente querido era o corpo. Se não, observemos. As pessoas me dizem assim, eu vou lá na cova de vovó. Eu digo, como é que você enterrou sua avó? Ela morreu. Era o corpo. Meu filho está enterrado aí. Eu falei, não faça isso. Retire seu filho daí. Falo para provocar na pessoa o raciocínio. Porque é assim que nós falamos. Minha mãe está enterrada aí. Aqui é a cova do meu pai. Poucas são as pessoas que dizem o corpo de minha mãe está aí. Os restos do meu pai estão aí. Para nós, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, era o corpo que a terra desfez, que o quimismo do solo destroçou. Então, para nós, que nos afirmamos cristãos, e principalmente cristãos espíritas, há necessidade de mudarmos os conceitos. Há aqueles que chegam até mim e me dizem, eu perdi minha mãe. Eu digo, então trate de achar. Porque quando o nosso ente querido desencarna, nós dizemos que os perdemos. Porque os relacionamos ao corpo físico. Para nós, nosso ente querido é o corpo carnal. E aí passamos a ir todo mês visitar a cova. Mas o nosso ente querido é espírito. Ele não está trancafiado no mausoléu, na cova rasa. Muitas vezes está conosco, nos acompanha até lá ou não. Muitos desencarnados dizem aos seus familiares, se você quer ir para lá, vai, eu não vou, detesto cemitério.
Porque os nossos mortos não vivem nas sepulturas. Só aqueles que ainda se acham em estado de perturbação, presos aos despojos, por causa dos complexos de culpa, aqueles que fizeram do materialismo seu modus vivendi, aqueles que eram zenários, aqueles que eram mão fechada, aqueles que não queriam largar nada do que foram compelidos a deixar. Analisemos os termos dos testamentos. Deixo para fulano tal coisa, deixo para Beltrano. Não deixo nada, fica. Porque mesmo que eu não deixe, fica. Imaginemos se um pai ou um parente deixasse um testamento lavrado nesses termos: deixo para o meu filho a casa de campo. E o filho dissesse: eu não quero, papai, pode levar. Como é que ele iria fazer? É o supremo ato de orgulho e de apego às coisas. Eu deixo. Não, não sou eu que deixo. As coisas é que ficam. Porque eu só posso levar comigo as coisas que são minhas, e não as coisas que eu adquiri no mundo da matéria. Daí a necessidade de entendermos essa relação entre a matéria densa e o espírito imortal, que não são a mesma coisa. Estamos no mundo com plenos direitos de nos utilizarmos da matéria grosseira e podemos usá-la bem. Temos uma boa casa, compramos um bom carro, nos alimentamos muito bem, nos vestimos muito bem, mas não pode falecer em nós esse conceito de que tudo isso de que hoje eu me aproprio e uso vai ficar. Daí é importante de que eu saiba fazer uso dessas coisas, mas nunca permita que essas coisas me usem. Precisamos aprender a dominar a matéria e não permitir que a matéria nos domine. Recordo-me de uma atriz norte-americana que tinha a riqueza do mundo e adquiriu um dos mais caros carros da América, um Rolls Royce, fabricado na Inglaterra e vendido na América para ela. E na medida em que ela foi adoecendo, apegada à matéria, ela disse à família, a seus advogados, que queria ser sepultada, que ela achava que era ela o corpo, no Rolls Royce. Um carro caríssimo, que ela podia pelo menos dizer que vocês convertam esse carro depois em recurso para uma obra de pesquisa, para uma instituição de crianças, de doentes, de AIDS, do que for. Ela quis ser sepultada ou ter seu corpo sepultado dentro do carro. E foi feita a sepultura para que o seu esquife dentro do carro fosse baixado à sepultura. Imaginemos esse espírito agarrado às ferragens do Rolls Royce. O que ela queria? Materialista, sem conseguir pensar nessa outra dimensão. Muitos de nós que não temos Rolls Royce também somos apegados ao pouco que temos ou aquilo que não temos. Somos apegados às pessoas. Se meu filho morrer, eu me mato. Vai ser duas tragédias. Porque se eu me matar, eu não o verei tão cedo, ou nunca mais. Se meu marido morrer, eu me acabo. Deixa o pobrezinho tirar umas férias. Continue a viver em paz aqui, para que um dia, se for do programa divino, nós possamos reencontrar. Somos apegados às pessoas, porque não imaginamos que a nossa família é a família universal. Temos a impressão
de que a nossa família é papai, mamãe, vovó, minha mulher, meu marido, meu filho, meu neto. Quando abrimos os olhos para o mundo espiritual, encontramos tantos seres queridos dos quais não nos lembrávamos durante a encarnação. Tenho amigos na minha cidade que são muito machistas. Machistas até não mais poder. E muitas vezes, quando conversávamos, eu deixava que eles expusessem seu machismo e lhes dizia ao final: vocês estão muito enganados. O que vocês não são é machistas. Como, Raul? Nós somos. Não. Quando você desencarnar, dizia eu para um deles, você vai encontrar no além uma fila de ex-maridos seus. Raul, você está me rogando praga? Não. Das encarnações em que você foi mulher. E seus ex-maridos devem estar todos morrendo de saudade no além. Eu quero ver você chegar bigodudo lá e achar uma fila de bigodudo lhe chamando de meu bem, de chuchu, de minha rainha. Como muitas mulheres vão chegar no além e achar uma fila de ex-esposas das encarnações em que nasceram homens. Porque, diz-nos o livro dos Espíritos, são os mesmos os Espíritos que ora nascem homens, ora nascem mulheres. O bom é quando conseguimos ser na terra bons homens, para não sofrermos frustrações no além. Bom é quando se consegue ser na terra dignas mulheres, para que não tenham frustrações no além. Mas essas feministas de carteirinha são homens recentemente renascidos como mulher. Então elas se dizem feministas. Eu detesto criança, eu detesto marido, eu detesto cozinhar, eu detesto. São homens, caminhoneiros, que o psiquismo joga para fora aquelas realizações do passado próximo. Enquanto há homens que vivem atrás das esposas. Ah, vamos deixar nascer um bebezinho. Eu adoro bebezinho, eu cuido, eu ajudo. E a mulher, não, que eu vou acordar de noite. Eu acordo, eu faço. Os corações maternais dos homens, os corações femininos das mulheres, o temperamento masculino que muitas têm, o temperamento feminino que muitos têm. Porque são os mesmos que renascem ora homens, ora mulheres. Quando Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos, na pergunta de número 202, quando na erraticidade, o que é que prefere o espírito? Reencarnar-se como homem ou como mulher? E os imortais lhe disseram que o que importa para o espírito na erraticidade é o tipo de tarefa, de missão que ele terá que desenvolver na Terra. De acordo com o tipo de tarefa, o corpo feminino ajuda mais do que o corpo masculino. De acordo com a forma da tarefa, com o tipo de missão, pode ser que o corpo masculino ajude mais ao espírito. Então, quando nós optamos, quando temos condições para isso, pelo corpo físico, não é por acaso, é pelo tipo de obra que deveremos realizar, é pelo tipo de missão que nos traz à Terra, é pelo gênero de tarefas que trazemos para o mundo, é pela forma do estágio que teremos que desenvolver na grande oficina planetária. Daí então, a vida na Terra é muito mais séria do que nós imaginamos, porque todos somos espíritos. Há alguns fora do corpo físico, outros vinculados ao corpo físico. Costumo comparar de uma maneira como eu ensinava aos meus alunos na universidade. Quando nós temos uma cuba com água
e dentro dessa cuba com água, colocamos algumas pedras de gelo. Notemos que o gelo não deixa de ser água num estado físico diferente. Mas é água. Mas quando colocamos os blocos de gelo dentro da cuba de água, o gelo flutua sobre as águas. 1/3 da pedra de gelo está para fora e 2/3 estão para dentro da água, como ocorre com os icebergs, por causa da densidade do gelo. Na medida em que as pedras de gelo flutuam dentro da cuba de água, elas vão derretendo. E a água vai se resfriando. Vejamos a influência da matéria sobre o espírito, a influência do espírito sobre a matéria. Digamos que nós, encarnados, sejamos as pedras de gelo, que ao longo da encarnação, no contato continuado com o mundo espiritual, a cuba de água, vamos nos desvitalizando. A morte, diz o Livro dos Espíritos, é a consequência do desgaste dos órgãos. Gradativamente, esse atrito entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo extrafísico, vai influenciando os espíritos à nossa volta, que por sintonia se prendem a nós, que por piedade nos socorrem, que por inveja nos atucanam. Eles estão ao nosso redor e nós vamos derretendo pouco a pouco. O corpo vai se desfazendo desde o nosso nascimento, ele chega ao auge na juventude e depois, na madureza, ele começa a declinar. Começamos supervitais e acabamos a encarnação desvitalizados pela ordem natural das coisas. Chega um ponto em que daquelas pedras de gelo dentro da cuba de água, não as vemos mais. Só vemos uma cuba com água. Todas as pedras de gelo derreteram dentro d'água. Daí então, cada qual de nós encarnados, nos assemelhamos às pedras de gelo, imersas nesse gigantesco mundo dos espíritos, flutuando nessa imensa cuba psíquica, mantendo contato com esse e com aquele, esbarrando, atritando-nos com esses e com aqueles, influenciando sobre aqueles, recebendo daqueles influência, porque interferem em nossos pensamentos e atos os espíritos. Eles podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, mas nós os podemos registrar, podemos captá-los, podemos transfundi-los para o mundo físico, por meio da visão, da audição, da psicografia, da psicofonia, da materialização. Podemos mostrá-lo aos outros. Daí, os espíritos obsessores terem horror aos médiuns, porque são os médiuns que os delatam, são os médiuns que os registram, são os médiuns que dizem onde eles estão e prescrevem para as pessoas a terapia para que eles se afastem ou para se afastarem deles. Então é comum que as almas atormentadas tenham verdadeiro horror aos médiuns e façam de tudo para perturbar a vida dos médiuns, para que eles não cumpram o seu papel nessa grande oficina da humanidade. Desse modo, gradativamente, nós estamos derretendo, dissolvendo-nos na simbologia de que lancei mão. Os nossos entes queridos que morreram estão como as pedras de gelo que dissolveram. Perderam a forma física, mas não deixaram de ser o que sempre foram.
espíritos. Como a pedra de gelo perdeu formato, mas não deixou de ser o que sempre fora, água. Daí então, como é importante nós sabermos que o mundo espiritual não é um lugar lá longe para onde a gente vai. Fulano, quando morrer, vai para o céu. E onde é que é? Vai para o inferno. E onde é que é? Foi Jesus Cristo que estabeleceu que o reino dos céus não tem expressão exterior, está dentro de nós. Porque não é um lugar para onde se vai. Porque vamos continuar aqui. É um estado d'alma como se vive. Aqueles que vivem de acordo com as leis de Deus, lutando no seu cotidiano, homens e mulheres de bem, apesar de todas as lutas, das quedas, dos levantares, sendo pessoas normais, estão construindo por dentro de si o seu estado de harmonia, o seu reino dos céus. Mas aqueles que estão atrelados ao crime, ao vício, à falcatrua, à mentira, à prostituição, à criminalidade, se atormentam de tal forma, estão sempre com medo, estão sempre se escondendo. Desde aqui da terra, já construíram dentro de si o seu inferno particular. Porque se o reino dos céus está dentro de nós, o inferno, que é a sua oposição, também estará dentro de nós. Por isto é que a doutrina espírita chegou na terra para nos chamar a atenção e dizer-nos que é chegado o tempo de encararmos a nossa realidade de seres espirituais. Todos somos espíritos, os encarnados e os desencarnados. E nos comunicamos com facilidade por essa prerrogativa nossa dos espíritos de emitir pensamentos, de captar pensamentos. É por causa disto que nós todos somos médiuns. Aqueles que sentem num grau qualquer, disse o codificador, a interferência dos espíritos, dessa forma, é médium. Em sentido lato, em sentido amplo, todos nós somos médiums. O importante não é que cada qual deseje ir para o centro espírita desenvolver, porque não é todo mundo que veio chamado a essa tarefa mediúnica. O próprio Allan Kardec o diz no mesmo texto. Usualmente, porém, chamam-se médiuns aqueles em quem a faculdade tem uma regularidade, se pode perceber por efeitos patentes. Para isso, diz ele, se faz necessária uma constituição apropriada. Esses são os médiuns chamados às tarefas. Eles não sentem a influência dos espíritos de vez em quando, vez que outra, em momentos drásticos da sua vida familiar ou social. Eles têm uma percepção frequente, corriqueira. Eles estão sempre registrando os espíritos. Então, a sua faculdade os chama a cada momento ao seu exercício. São esses os médiuns que deverão procurar a educação da faculdade mediúnica para servirem ao bem da melhor maneira que possam. Mas todos os demais, os que têm essa percepção ligeira, esporádica, de quando em vez, um arrepio no alto da cabeça, uma sensação de que alguém está perto de nós, uma emoção que toma-nos conta das palavras, no aniversário, na reunião de Ano Novo, no encontro da família no Natal, quando morre alguém, num grande sinistro social. Não, não. Os médiuns que são chamados à liça, esses têm uma faculdade de certa envergadura, de atividades patentes. E para isso é necessário um corpo físico que permita tal exercício. Nosso sistema neurológico, nosso sistema neuropsíquico
facultando-nos esses registros formidáveis do mundo invisível dos espíritos. Mas aqueles, então, que não são chamados a essa tarefa, deverão educar a sua faculdade de qualquer modo. Mas como é que a gente vai educar a faculdade mediúnica se a gente não for para o centro espírita? O centro espírita não pode albergar a toda a sociedade. Não haveria centros espíritas disponíveis para todas as criaturas, uma vez que todos são mais ou menos médiuns. Mas nós educamos a faculdade mediúnica, educando-nos como pessoas. Na medida em que nos educamos como ser humano, tudo que vaza por meio de nós sofre a ação dessa educação. Quando nós aprendemos numa conversa a falar e dar tempo ao interlocutor de responder, estamos nos educando. Há pessoas que numa conversa elas falam sozinhas. É a conversa delas com elas mesmas. E a veia cresce, porque ela fala com uma boca desse tamanho. Nós vamos aprendendo a educar a voz, a falar num tom que as pessoas nos escutem na conversa, sem que a gente tenha que gritar. Mas o vício de escutar tudo alto, de ter sempre preso aos ouvidos os barulhos. Todos os sons que a gente escuta são barulhentos. A música em casa tem que tremer o prédio. Então vamos ficando ensurdecidos, sem nos darmos conta disto, e passamos a gritar ao invés de conversar. Notemos os adolescentes, na fase do namoro, com o celular ao ouvido. A mãe rodeia como uma galinha em torno do pinto, para tentar escutar a conversa dos filhos, e não ouvem nunca. Porque eles sabem falar num tom que do outro lado o interlocutor escuta, mas quem está ao lado deles não ouve. Mas quase sempre nós adultos falamos ao telefone celular com uma boca deste tamanho. Damos ao ladrão todas as informações. Olha, eu estou indo ao banco, eu vou sair, a chave está debaixo do tapete. Pode dormir que depois eu chego. É só o larápio nos acompanhar. Essa deseducação para falar se reflete na deseducação mediúnica. Porque quando nós temos pessoas com esse caráter de gritar, de falar alto, na mediunidade são aquelas que não deixam ninguém mais receber espírito, elas recebem um atrás do outro. E gritam, dão um murro na mesa, porque elas são assim. E no trato da mediunidade nós pomos para fora o próprio caráter. Não é possível numa reunião com pessoas assim doutrinar-se a mais que um espírito por vez. Porque todo mundo ficar atento à gritaria daquele médium, que ele é uma pessoa deseducada. Então, na mediunidade, ele é um médium deseducado. Daí então, quando aprendemos a falar, a dar chance ao outro que fala, eu dou chance ao outro de receber espírito também. Ah, mas o espírito estava comigo, mas eu seguro ele. É a mente. É como eu estou falando de uma linha de telefone, alguém toca, eu digo um momentinho e continuo falando com o outro. Depois que eu termino aqui, eu ligo a linha daquele lá. Telefone. O espírito não entra na gente, o espírito se liga a gente. Então, quando eu sou uma pessoa educada, eu me transformo num médium educado. Se eu sou uma pessoa que por qualquer coisa me irrito, e fico neurastênico, e fico nervoso, e digo desaforos, que médium equilibrado eu poderei ser? Se eu sou uma pessoa que não posso ver uma barra de calça, ou uma barra de saia, não escapa nem escocês, nem padre quando passam por mim. Se eu sou um disturbado da sexualidade, como é que eu terei uma faculdade mediúnica equilibrada? Não existe essa possibilidade
de eu educar a mediunidade sem educar o meu caráter. Muitas vezes eu encontro pais que dizem assim: eu quero que meu filho tenha educação sexual. Mas é o menino que responde a todo mundo, que berra, que grita, que enche o prato, que pega um monte de coisa e sai comendo na mão ao mesmo tempo, com uma boca só. Mas ele enche essa mão. Como é que eu quero educar a sexualidade? Eu tenho que educar meu filho para a vida. Se eu o educar para a vida, a sexualidade fazendo parte da vida, estará igualmente educada. Nós gostamos de nos iludir, de nos enganar. Não, mas no meu centro, todos os médiuns são desenvolvidos, mas esse não conversa com aquele, aquela está de mal com aquela outra. Mas todos são desenvolvidos na perturbação. A doutrina espírita chega e nos vai orientando para que aqueles que não têm necessidade de terem tarefas mediúnicas no centro, mas precisam aprender a selecionar pensamentos, a não assimilar depressões, a descobrir qual é o nosso pensamento e aquilo que é encosto no nosso psiquismo. Quando nós temos mediunidade, as coisas ficam muito confusas na nossa cabeça. Se a gente vai a uma festa, a gente fica mais feliz do que o noivo ou a noiva. Porque nós saímos captando, registrando as alegrias gerais. No médium, isso se potencializa. E o médium brinca mais que todo mundo, ri mais que todo mundo. E ele fica inconveniente. Parece que ele bebeu alcoólico. Ele está excitado pelos fluidos que saiu captando. Mas se ele vai a um velório, ele chora mais do que a viúva, do que o parente do morto, porque da mesma forma ele vai captando a tristeza dos outros. Quando nós temos que educar a faculdade, eu preciso saber como é que eu sou, o que é que de fato é meu. E há momentos que eu digo: eu estou excitado demais, deixa eu sair, deixa eu tomar um banho, deixa eu sentar, deixa eu ir para o quarto. A gente aprende a se cuidar, a se governar. Quando eu estou com aquela tristeza que não acaba nunca, Deus me livre, eu não sou assim, cruzes. Deixa eu orar, deixa eu sair, deixa eu visitar meus amigos. Porque nós identificamos qual é o nosso temperamento e como é que eu estou me mostrando naquele período. Há período em que a gente se sente com verdadeiras taras. E a gente sabe que, embora o nosso desequilíbrio, a gente não é assim. Eu estou demasiadamente de determinado modo, e eu já me dou conta de que preciso mudar. Para que eu chegue a esse ponto, preciso ir me educando. Para que eu me eduque, eu preciso ir me conhecendo. Por isso Allan Kardec perguntou aos imortais: qual é o meio prático mais eficaz para que a criatura possa superar as tentações do mal e desenvolver-se nesta vida? E a resposta ao item 919 do Livro dos Espíritos foi a seguinte: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec quer saber qual é o meio prático, não é um meio teórico. Não é uma cantilena teórica, alguma coisa que se possa fazer, factível, prático, mas não apenas que se faça sem resultado algum. Ele quer que seja um meio prático com resultados, eficaz. Eficácia tem a ver com resultados. Uma coisa é eficaz quando surte efeitos. Então, Kardec queria saber dos espíritos algo que nós pudéssemos fazer e que surtisse efeito, para que nós conseguíssemos melhorar nesta vida e superarmos as tentações do mal. Conhece-te a ti mesmo. Na medida em que eu paro e me observo, já que eu não posso mentir para mim, eu sei as coisas que me irritam, que me alegram, que me entristecem, que me fazem feliz. As coisas que me disturbam, que me põem tímido, nós sabemos. Vamos nos conhecendo e vamos aprendendo a driblar as situações que nos causam problemas e procurar aquelas que nos trazem felicidade, harmonia interior. Conhece-te a ti mesmo, para que te possas melhor educar.
a doutrina espírita. É por isso que quando nós estamos evocando os 150 anos de O Livro dos Médiuns, esse roteiro notável do espiritismo experimental, que nos ajuda, que nos orienta a como travar contatos, como estabelecer relações com os espíritos. A continuação de O Livro dos Espíritos nos deixa amadurecer pouco a pouco em nossas reflexões. Muito embora seja um livro pouquíssimo lido, mesmo por muitos médiuns, e menos ainda estudado, aproveitemos esse período dessas comemorações para incluí-lo na nossa pauta de estudos individuais. Deveremos lê-lo, marcá-lo, riscá-lo, anotá-lo, tirar as dúvidas no centro espírita, para que gradativamente estejamos mais seguros na nossa relação com os invisíveis, sem mais medo de espíritos, sem mais temores dos desencarnados, orando por eles em qualquer lugar, sem medo de que eles possam ser atraídos. Até de propósito oraremos para atrair-lhes o psiquismo, nossos entes queridos. Quantos são os indivíduos que vão buscar mensagens junto aos médiuns, mas têm medo de que seus entes queridos os visitem em suas casas? Paradoxos. Daí, eis o Livro dos Médiuns, eis a doutrina espírita a derramar claridade sobre o nosso entendimento, dizendo-nos que os nossos mortos seguem de pé, nossos mortos vivem, porque em verdade eles estão vivos, e nós, atrapalhados, atormentados como estamos, limitados como nos vemos, é que somos as almas do outro mundo, os verdadeiros mortos, e dessa forma então, a vida ganhará novo e melhor sentido para nós. Não passaremos pela terra em brancas nuvens, aprenderemos a tirar bom proveito de cada experiência, de cada momento, de cada relacionamento, para que um dia nós possamos agradecer a Jesus pela honra da nossa reencarnação, pelo contato lúcido que aprendemos a ter com os desencarnados, pela visão madura que o Espiritismo nos concedeu em face à vida. E dessa forma, então, todos nos daremos as mãos, simbolicamente nos poremos genuflexos e cantaremos ao Mestre tudo aquilo que vai em nosso coração e lhe diremos: louvado sejas, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada, Senhor, que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas, hoje a nossa oração rompe as trevas e escuta-nos. E se possível, vem consertar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida, nossa vida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível espiritismo, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir tua voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa de tantos erros, nessa multimilenária imperfeição.
Mestre excelso Jesus, Senhor de toda a verdade, ensina-nos hoje a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, porém, por demais sincera, que é o nosso próprio coração. Muito obrigado, Mestre amado. Obrigado, Pai de nossas vidas. Muito obrigado, senhores.